Por muito tempo Deus revelou aos profetas como nós seres humanos devemos viver, qual é a vontade dele para a nossa vida, o que agrada a ele, e o que não agrada. Deus não desistiu dos seres humanos, pelo contrário, ele continuou insistindo e sendo misericordioso para conosco. Após diversos ensinamentos dados por meio dos profetas, Deus envia o seu Filho amado para nos ensinar como devemos viver, qual é a vontade dele, o que ele quer de nós, e também para nos salvar. Até hoje o povo israelita não entendeu o significado da lei, mesmo após o Criador ter vindo à Terra, cumprido a lei e ter nos ensinado. Muitos cristãos ainda não acreditam nas palavras do Messias. Muitos ignoram completamente diversos ensinamentos dados pelo Criador, e por isso acabam caindo em heresias, e sendo enganados pelos líderes religiosos. O assunto desse vídeo é a respeito de mais um ensinamento de Cristo que as igrejas ignoram, e que fazem totalmente o contrário do que foi ensinado. Todas as igrejas evangélicas dizem estar seguindo a Cristo, porém eu vejo que as doutrinas base de muitas dessas igrejas são totalmente contrárias aos ensinamentos de Cristo. Vamos ver o que Cristo disse. Mateus capítulo 6 versos a 31 ao 33 dizem assim: Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Comparando esse ensinamento de Cristo, que é uma ordem direta para todos que desejam viver segundo a vontade de Deus, com o que as igrejas têm ensinado, podemos notar que as igrejas têm feito totalmente o contrário. As igrejas pentecostais possuem doutrinas que são ensinamentos de anticristos. Anticristo é quem se opõe a Cristo ou se coloca no lugar de Cristo. Se tais ensinamentos das igrejas são o contrário do que Cristo ensinou, então esses ensinamentos são provindos de anticristos. Em outras palavras, são doutrinas de homens e de demônios, pois são opostos aos ensinamentos de Cristo. O que muitas igrejas costumam ensinar aos seus membros é que eles devem fazer campanhas, votos, jejum, comprar objetos das igrejas, e muitas outras coisas, para que Deus possa dar-lhes algo em troca. Esse tipo de ensinamento está totalmente errado, e isso jamais provém de Deus, pois Deus ensinou diferente por meio do seu Filho. Como podemos ver nos textos que lemos, Cristo disse para nós não nos preocuparmos com as coisas necessárias para a nossa vida terrena, pois Deus, o Criador, o qual é onisciente, sabe que nós precisamos dessas coisas. Deus, quando criou o homem, ele o colocou num jardim onde tinha todo tipo de frutas, que eram suficientes para o sustento humano. O homem não precisava ficar preocupado com o que havia de comer, pois Deus já tinha preparado tudo, antes mesmo de ter criado o homem. As coisas não mudaram, Deus continua o mesmo. Ele sabe que nós precisamos de alimentos e roupas para a nossa vida terrena. As igrejas deveriam repetir as palavras do Messias, porém o que vemos é que as denominações induzem as pessoas a irem ao templo em busca apenas das coisas materiais, deixando de lado o essencial, que é a salvação da alma. Vemos pastores convidando a todo momento as pessoas para irem aos seus templos com o discurso de que Deus vai dar para a pessoa o que ela precisa, porém, para a pessoa receber algo de Deus, eles ensinam que antes a pessoa deve dar dinheiro para o pastor. Esse tipo de ensinamentos são de anticristos, de pessoas que não seguem a Cristo, mas que são totalmente opostas. Essas pessoas usam o nome de Cristo para atrair multidões, que geralmente são pessoas que estão em busca de uma solução para algum problema. Cristo falou das coisas básicas da vida humana, como por exemplo, comer, vestir e beber. As igrejas vão além, elas fazem as pessoas ficarem preocupadas com o carro que vão andar, com a moto, com a empresa que vão ter, com o dinheiro na conta bancária, com o apartamento, e etc. Cristo disse para nós não ficarmos buscando essas coisas terrenas, pois o mais importante para a nossa vida é a salvação. Não existe bem mais precioso para o ser humano do que a salvação. O preço que Cristo pagou na cruz foi muito caro. Nenhum ser humano poderia pagar tal preço por sua própria alma, porém Cristo pagou o preço pela alma de todos os seres humanos. Deus teve que descer do céu, ser humilhado por sua criação, ser rejeitado, negado, traído e crucificado para que nós pudéssemos ter a chance da salvação,
Porém os cristãos estão mais preocupados com as coisas terrenas desse mundo, que são passageiras, e que a traça e a ferrugem destroem. Devemos buscar primeiro o reino de Deus, e se for da vontade de Deus, Ele nos concederá o que nós pedirmos a Ele. Devemos lembrar que nem tudo que se recebe dessa terra, vem de Deus por sua vontade. O diabo oferece as coisas desse mundo para nos afastar das coisas dos céus, das coisas que Deus tem preparado para nós em seu reino. Lembra da tentação de Cristo. O diabo ofereceu para Cristo todas as riquezas desse mundo. Cristo em momento algum prometeu essas coisas para os seus seguidores. Quem busca coisas terrenas está buscando o que o diabo oferece, e não o que Deus nos oferece. Esses pastores que estão oferecendo riquezas em seus templos, estão na verdade oferecendo um produto do diabo. Eles estão servindo ao diabo e oferecendo ao que o diabo tem para oferecer aos seus seguidores. Esses pastores não falam do reino de Deus, da salvação, nem das recompensas de servir a Deus. Eles falam das coisas terrenas, pois a boca deles fala daquilo que está cheio do seu interior. Cristo deu como exemplo as aves que são alimentadas por Deus. Cristo através desse ensinamento nos mostra que precisamos ter fé em Deus, mas uma fé verdadeira. Precisamos acreditar que Deus vai cumprir tudo o que Ele prometeu. Quando fazemos as coisas ao contrário do que Cristo nos ensinou, isso prova que nós não temos fé em Deus, e que nós não esperamos que Deus cumpra a sua palavra. O que Cristo nos ensinou é que nós não precisamos ficar a todo momento preocupados com as coisas dessa vida, mas com nossa salvação, com o reino de Deus. Nós não precisamos fazer sacrifícios de tolos em busca de ganhar alguma coisa de Deus, e muito menos campanhas nessas igrejas, votos ou qualquer coisa do tipo, pois Deus sabe o que precisamos, antes mesmo de pedirmos a Ele. Espero que o Espírito Santo possa te libertar de todo engano, e que você chegue ao entendimento do que é da vontade de Deus, e o que não é da vontade de Deus. Que Deus lhe afaste de toda heresia, engano, doutrinas humanas e de demônios. E que Deus possa lhe mostrar os falsos ensinamentos que talvez você esteja obedecendo por ser ensinado na denominação a qual você congrega. O foco das igrejas não deveriam ser os bens materiais, as riquezas e a vida terrena, pois não foi isso que Cristo nos ensinou a buscar.